Já estamos de regresso com o nosso programa consultório. Obrigada por estar na nossa companhia. Já aqui falamos de cancro do fígado. Novembro é também o mês de sensibilização para o cancro do pulmão. Ouvimos as suas questões relacionadas com gastroenterologia e mais à frente voltamos a abrir as portas do consultório. Agora as suas dúvidas relacionadas com urologia. E vou já passar o número de telefone que deve marcar, ligar agora para ficar inscrito. É o 22 508 3297, número 22 508 3297. Tem ainda disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e agora também pode juntar-se a nós através do WhatsApp. O número de telefone é o 963 143 663, portanto não há forma de não entrar em contacto connosco, de facto, para poder esclarecer a sua questão. Ora, novembro é também mês da próstata. O cancro da próstata é o mais comum nos homens e a hiperplasia benigna é igualmente frequente, podendo causar sintomas urinários e afetando também a função sexual. E este é o ponto de partida para a nossa conversa, portanto, junte-se a nós. O nosso convidado é um privilégio ter no consultório o professor Dr. Nuno Tomada, médico urologista, a quem agradeço muito por estar connosco. Sr. Professor, obrigada. Obrigado. É um gosto, um privilégio. Já lancei aqui tantos temas para podermos abordar, de facto, nos próximos minutos. Se calhar começava por Novembro Azul, ser o mês de prevenção do cancro da próstata. Saímos do Outubro Rosa. É verdade. E vejo também a exibir aqui um símbolo que se refere a isso mesmo, não é? Porque é que é importante este mês? É verdade, eu, na ausência de um bigode físico, trago o nosso símbolo do Novembro Azul. É o movimento Movember, é um movimento já com bastantes anos no mundo inteiro. Começou ali na Austrália pela junção da palavra diminutiva de bigode, que é Mo, Sim. com o mês de novembro, então ficou o mês de Movember. No fundo, o que nós tentamos fazer neste mês é, através do uso do bigode ou através de algum símbolo relacionado com o bigode, que é algo muito masculino, tentar chamar a atenção para três situações que são muito frequentes na população masculina e que têm consequências muito marcadas. Claro. Falou muito bem do cancro da próstata, sem dúvida é o cancro mais frequente no homem. A hiperplasia benigna da próstata é o tumor mais frequente do homem, um tumor benigno. E também falámos do tumor do testículo, que é um tumor que atinge uma população mais jovem, que é altamente prevenível e que é muito fácil de fazer a detecção pela própria pessoa em casa. Nós recomendamos os nossos jovens, porque realmente atinge mais a faixa etária das pessoas mais jovens, fazer palpação no banho e nunca esquecer a saúde mental, porque nós sabemos que os homens morrem mais cedo, cerca de 5 anos, que as mulheres. Há variedíssimas razões para isso, mas sem dúvida uma delas tem a ver com esta falta de cuidado e atitude de comportamento de risco, que a nossa colega previamente falou, do cancro do pulmão, do tabagismo. Sim. Isto também está associado, de facto, a comportamentos de risco que também temos que chamar a atenção, porque é que o homem acaba por ter taxas de suicídio muito superiores das mulheres. Claro. Portanto, claramente, causas de saúde mental, também é preciso chamar a atenção sobre isso. São importantíssimas e muitas vezes também há um tabu envolto nestes assuntos, nomeadamente quando abordam questões de função sexual, há vergonha e ia perguntar-lhe se é mais perigoso de facto para a saúde masculina o silêncio ou a doença, uma vez que muitos senhores vão adiando a expor os seus problemas. Começando logo ali pelo médico de família, não é? Nós sabemos que existe esse tabu. É o tabu existe na sociedade machista portuguesa ainda, apesar de ter evoluído muito, ainda continua a haver aquela sensação de que o homem não chora, o homem não se queixa, o homem vai trabalhar mesmo que esteja doente, o homem que sente alguma coisa de estranho no seu corpo tenta dizer a si próprio que vai passar, não procura ajuda, e nós assistimos isso no dia-a-dia da nossa consulta, não é? Pessoas que têm um problema na esfera íntima, então são os piores de todos, porque estão muito tempo, meses, às vezes um ano, às vezes mais de um ano, com problemas graves nos seus órgãos sexuais e na parte íntima, de funcionalidade, e que não procuram ajuda. Claro. E certamente
Nas mulheres isso não acontece. E muitas vezes são problemas de pequena dimensão, digo eu, em termos de resolução, de solução, que se fossem abordados teriam um impacto muito menor, não é? Por exemplo, eu lembro-me de, aqui há alguns anos, termos um jovem, adolescente, que tinha um tumor do testículo, portanto, tinha uma massa tumoral num testículo, que tinha um volume muito considerável e que ele conseguiu esconder dos pais durante pelo menos 6 meses, usando roupa larga, indo para a praia usava uns calções muito largos, e ele estava convencido que aquilo não teria nada especial que iria passar. E quando nos chegou, já estava numa estadia muito avançada da neoplasia e, portanto, tivemos depois de ter atitudes muito mais agressivas, teve de fazer quimioterapia. Portanto, provavelmente, se ele tivesse vindo logo no início, isso não teria acontecido. Uma coisa mínima, que é fácil de palpar e que é fácil de recorrer ao médico e que as pessoas escondem por vergonha muito tempo. Isso é um exemplo típico. Cá está, mais uma vez, outro exemplo para o mês de consciencialização do Novembro Azul, neste caso do cancro do testículo, mas isso aplica-se a qualquer outro tipo de neoplasia, claro. Da parte íntima do homem. Esse mês de consciencialização para as pessoas. Sim, e os senhores estarem mais à vontade para falar sobre os assuntos. Como é o caso da hiperplasia benigna da próstata, o que é que pode estar em causa, Sr. Doutor? Nós costumamos dizer que se nós vivermos o suficiente, todos nós vamos ter aumento do volume da próstata. Portanto, é uma questão de envelhecimento, com algum componente hormonal e algum componente genético, mas basicamente todos os homens com envelhecimento desenvolvem um aumento do volume da sua próstata. E esse aumento de volume geralmente é considerado benigno, portanto, tem a ver com o aumento do volume, não causa nenhum perigo de vida ao paciente, mas infelizmente causa-lhe sintomas que de alguma forma podem ter um grande impacto na sua qualidade de vida e inclusive também na sua esfera sexual. Quais são esses sintomas que não devem ignorar? Ter que esperar um pouco para começar a urinar. Quando começar a urinar tem que fazer força para começar. O jato para e recomeça. No final fica a pingar, demora muito tempo a parar. Tem vontade súbita de urinar e tem que ir a correr. Muitas vezes não dá tempo de ir à casa de banho e perdem urina. Típico que nós vemos nas autoestradas, quando as pessoas param e está alguém a urinar. Não é falta de educação. Estes homens têm, de facto, aquilo que nós chamamos de imperiosidade ou urgência, em que, se não forem logo naquele momento, eles perdem urina. Isso é dramático. Isso é uma coisa que é fácil de resolver e que eles andam anos, pelo menos já assistiu a isso, né? Em todo lado, né? Pessoas que se encostam e que tentam urinar e que obviamente não estão no seu estado normal e é algo muito simples de resolver. Isso é um dos sintomas da hiperplasia benigna da próstata, porque ela começa a dar sintomas na bexiga. Chama-se isso disfunção da bexiga. Aquilo que as pessoas têm de querer urinar muito repentinamente, ou urinar muito frequentemente, ou levantar-se de noite, que é outro sintoma muito típico, mais do que uma vez. Isso tem a ver com a bexiga que entrou em disfunção. Portanto, ela já não está com um comportamento normal devido a estar há anos a trabalhar contra um obstáculo, que é a próstata grande. E pode ter impacto na função sexual? E tem impacto também na parte sexual, não só pelos sintomas. Os sintomas deste que falamos agora têm impacto na qualidade de vida do paciente e também na parte sexual. Tem mais predisposição a fazerem prostatites. A prostatite tem um enorme impacto a nível da função erétil e na parte ejaculatória. São doentes que também têm uma série de problemas de base que são comuns aos dois problemas. Ou seja, quem tem tendência para ter hiperplasia benigna da próstata, pelos mesmos mecanismos moleculares e de perfusão da parte pélvica, podem também desenvolver disfunção erétil. Muitas vezes estas duas situações encontram-se porque partilham fenómenos subjacentes muito semelhantes. E se partilhassem, portanto, essas queixas numa fase inicial, teria uma solução mais fácil? Aqui é que está o busilis da questão. Porquê? Porque é muito fácil de resolver os sintomas urinários quando são numa fase muito precoce. E passam por comprimidos, geralmente são fármacos
Qual é o problema? O problema é que estes fármacos têm também efeitos na parte sexual. Ou seja, um doente que vai fazer, por exemplo, um comprimido que lhe melhora o fluxo urinário, são chamados bloqueadores alfa-1, portanto, são fármacos básicos, já se usam há dezenas de anos, e eles têm este problema que têm disfunção ejaculatória. Portanto, um doente que vai tomar um medicamento para melhorar o seu fluxo urinário, para melhorar a sua qualidade de vida, pode ter um problema acessório, que é ficar com ejaculação retrógrada ou sem ter ejaculação, que é o termo mais correto. Ele tem anemejaculação, portanto, eles não conseguem ejacular. Têm no mesmo orgasmo, mas não sai o esperma. Pior ainda, se nós tivermos que acrescentar fármacos que reduzem o volume da próstata, que são inibidores de alfa-redutase, esses fármacos ainda têm efeitos mais graves, potenciais, na parte da ereção, para além da ejaculação. Portanto, nós, no fundo, muitas vezes estamos a induzir uma certa iatrogenia medicamentosa, que é o termo técnico, que é estamos a provocar um problema para quem não tinha esse problema. Daí que, hoje em dia, eu sou um pouco mais interventivo com os meus pacientes e como as pessoas são mais jovens e não querem ter esses efeitos adversos, eles escolhem fazer algum tipo de terapêutica menos invasiva, que tem melhor preservação na parte sexual e que não tem que andar a fazer medicamentos durante anos e anos. Mas, portanto, há alternativas. Há alternativas, felizmente, hoje em dia já técnicas minimamente invasivas que têm apenas uma aplicação, sei lá, uma noite de internamento e que fica o problema resolvido. E que não tem esse efeito a longo prazo dos fármacos, por exemplo. E estes efeitos secundários de alguma desta medicação e que tem aqui um impacto grande mental e também na vida sexual com o parceiro ou parceira, também são dificilmente partilhados consigo, neste caso? É curioso porque os doentes ficam muito surpresos quando isso acontece, porque ninguém lhes avisou. E, felizmente, eles vão todos ver a bula e diz lá alterações na parte da ejaculação, na parte da ereção. Portanto, eles procuram-nos depois, à especialidade, dizer: eu fui ao meu médico de família, ele deu-me este medicamento, eu realmente sinto-me muito melhor, melhorei os sintomas, já não me levanto de noite mais do que uma vez, o fluxo sai bem, já estou melhor nessa parte, mas apareceu-me aqui uma coisa, e que eu li na bula que pode ser do fármaco, o que acha? E geralmente as pessoas vêm para tirar dúvidas se é de facto uma coisa que acontece do fármaco ou não. E de facto acontece muitas vezes essa alteração na ejaculação devido ao uso desses fármacos para a próstata. Há quem não queira fazer a medicação por causa desses efeitos. Faz sentido, não é? Porque, de facto, há aqui uma parte da vida que está comprometida. Claro, o que eu ouço muito dos meus doentes é: se é para sofrer disso, prefiro não fazer o medicamento. Claro que... Havendo alternativa, não é? Havendo alternativa. O problema é que aqui nós temos que dar uma opção ao paciente, porque ele, se não fizer nada, isso não é opção. Porque uma pessoa que não faz nada, ao final de alguns anos, ele tem alterações tão marcadas na bexiga, aquilo que nós chamamos de bexiga de esforço, e nós vemos muito bem isso porque nós fazemos cistoscopias, que é um exame que se faz com um bocadinho de anestesia local e com uma microcâmara, e quando nós chegamos às bexigas, nós ficamos completamente surpresos. Pessoas que têm próstatas pequenas, que não tinham grandes sintomas, mas como tinha que ir lá há muitos anos, têm a bexiga completamente trabeculada e com divertículos, ou seja, é uma bexiga que ganhou alterações da sua parede devido a ter pressões aumentadas durante muito tempo. E são bexigas que depois já não voltam ao normal. Portanto, nem que a gente volte a fazer nem comprimidos, nem cirurgias, muitas vezes essa parte da disfunção da bexiga já não volta atrás. Por isso é que nós temos de ser mudar um bocadinho o chip e começarmos a ser mais interventivos com os nossos pacientes. Porque isto tudo começou há 20 ou 30 anos com um antigo fármaco, que era o Proscar, que era um fármaco que veio revolucionar o tratamento dos doentes com hiperplasia benigna da próstata. Mas porquê é que veio revolucionar? Porque havia muita gente que precisava de ser intervencionada e nós não tínhamos serviço de saúde que desse vazão a esses doentes. E, portanto, de repente, termos um fármaco que os doentes ficavam bem e que podiam tomar aquilo ad eterno, portanto, a vida toda, para nós foi maravilha. Portanto, só tínhamos que operar aqueles doentes que tinham, de facto, indicação cirúrgica evidente. Ou ficavam com a urina presa, não conseguiam urinar, ou começavam a sangrar na urina e não paravam, ou tinham infecções de repetição, ou então começavam a desenvolver pedra dentro da bexiga e a ter disfunção do seu rim, que são situações já ao limite.
Hoje em dia já é raro encontrarmos essas situações, felizmente. E então... havia o outro lado da moeda, não é? O outro lado da moeda. Ainda bem que há essa consciencialização, também tem vindo a ser trabalhada nesse sentido. Sim. E hoje em dia temos mais consciência, nós profissionais, que temos sempre um bocadinho mais interventivos, não para as pessoas a fazer esses compromissos durante anos e anos e anos, porque de facto pagam um preço muito elevado no final. E só agora é que estamos a perceber isso, ao final de 20 anos, que as pessoas têm uma péssima qualidade de vida no final, porque a bexiga entrando em disfunção, o facto de resolver a pressão, o melhorar o fluxo, não lhe resolveu o problema de base, ou melhor, o problema secundário, a hiperplasia benigna da próstata. Sr. Professor, e no caso do cancro da próstata, muitas pessoas também associam o tratamento à perda, neste caso de função sexual. Qual é o impacto das cirurgias e tratamentos? Nós avançamos muito nos últimos anos, principalmente com a cirurgia laparoscópica e depois mais recentemente a cirurgia robótica. A cirurgia robótica conseguiu-nos dar um detalhe de imagem tão grande que nós conseguimos fazer uma boa preservação das estruturas anatómicas que são responsáveis não só pela continência urinária, mas também pela disfunção erétil, neste caso. Infelizmente, o que nós temos a assistir nos últimos anos é que essa melhoria traduziu-se mais na melhoria do controle da continência, ou seja, os homens que são operados ao cancro da próstata, que são feitas cirurgias ou tratamentos que têm um melhor controle da sua incontinência urinária, o que aqui há uns anos, infelizmente, estavam muito tempo com incontinência e muitas vezes nem sequer recuperavam totalmente, tinham que usar algum tipo de proteção, ou fraldas, ou então fazer alguma cirurgia para corrigir isso. Hoje em dia, o que nós sabemos é que se melhorou da parte da continência, a parte da disfunção erétil, ainda não estamos nesse nível tão elevado. Infelizmente, continuamos a ter níveis muito elevados de disfunção erétil pós-cirurgia, mesmo cirurgia robótica. Eu acabo por ter muitos doentes que infelizmente vêm com essa queixa para a minha consulta e que mesmo com fármacos não respondem adequadamente e acabam muitas vezes por ter que colocar um implante peniano. Aqui a questão é que o doente tem que perceber quando faz esse tipo de cirurgia, é algo que acontece em todos, é que ficam sem os canais que lhes permite serem pais, ou seja, quando a gente faz esse tipo de cirurgia, o deferente, que é um tubinho que liga o testículo à parte do canal de saída do pênis, ele é seccionado na cirurgia, portanto a pessoa não pode mais ser pai de uma forma natural. Tem ejaculação, mas é uma ejaculação muito reduzida, porque basicamente só tem algumas secreções, basicamente, e mais nada. Porque não tendo a próstata nem as vesículas seminais, que é o grande... basicamente eles não têm ejaculação, portanto é uma ejaculação seca, tem na mesma orgasmo, tem na mesma o prazer, não tem ejaculação, portanto é uma coisa muito reduzida mesmo. E há muitos senhores a optarem por esta prótese peniana? Sim, cada vez mais as pessoas são mais jovens, fazem a intervenção a pensar que vão ter uma boa qualidade de vida pós-intervenção e procuram, depois de controlado o problema oncológico, acho que é sempre a primeira preocupação, tanto do homem como da mulher. Eles vêm sempre os dois à consulta, é curioso. E a preocupação é sempre o controle do cancro. Depois de terem o controle do cancro, ao final de um ano e pouco, já estão mais calmos, já perceberam que o PSA está indetetável, as coisas estão a correr bem. Depois aí é que vem a parte, ok, e agora a minha qualidade de vida? Como é que eu agora vou gerir a parte da minha pequena perda de urina quando faço esforços? Ou então no orgasmo, que ainda é pior, chama-se climatúria, que é uma situação muito rara, que os homens têm muita vergonha de contar, que é quando têm o orgasmo, sai um bocadinho de urina, que é extremamente desagradável para eles e tem que ser feita algum tipo de intervenção. Pronto. E isso aqui é o grande problema, que as pessoas têm que perceber que há coisas que mudam para sempre. A intensidade do orgasmo é diferente, a capacidade de ter depois uma atividade sexual normal é a resposta com a colocação do implante peniano, da prótese, porque eles a partir desse momento conseguem ter uma ereção, apesar de ser dada por um dispositivo, têm ereção suficiente para fazer uma atividade sexual normal, atingir o orgasmo, portanto é muito satisfatório para eles. Mas, felizmente, nós temos que esperar um bocadinho para ver se, porque há doentes que recuperam espontaneamente, até um ano e pouco.
é uma mensagem de esperança e Claro. ainda bem que a tecnologia também evolui Sim, tem nesse evoluído sentido, muito não é? nesse sentido. Graças à investigação e ao trabalho do professor também. Sim, também dedicámos essa área, é verdade, obrigado. Bom, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório, Sr. Professor. Obrigada. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores. Vamos a isso. Aproveita esta oportunidade com o professor Dr. Nuno Tomada, médico urologista, para também fazer a sua pergunta aqui ao telefone em direto. Pode também partilhar a questão por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou por WhatsApp 963 143 663. É o nosso número, portanto, do WhatsApp, ou ainda por telefone. Continuamos a receber a sua chamada 2250833297. Portanto, continuamos com a urologia e com a urologia vamos terminar. Aproveite o intervalo para inscrever-se e ficar connosco até ao final do consultório. Até já.